Profeta Zacarias capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. E prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate no templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Amém. Irmão, certamente reconstruir uma cidade e enfrentar todos os desafios envolvidos nesse tempo do profeta Zacarias, de Esdras e Neemias, exigiria deles muita coragem, exigiria virtudes que todos nós devemos ter para a gente poder também desenvolver a nossa vida, conquistar êxito, superar dificuldades. Exigiria deles esforço, exigiria deles persistência. Na verdade, na vida nós precisamos realmente nos esforçar. Na vida a gente precisa de coragem para enfrentar cada desafio. E mesmo sendo homens de Deus, eles precisavam de realmente enfrentar as dificuldades da reconstrução com muita persistência, com muita dedicação. Porém, há algo que o capítulo 4 nos mostra que é essencial para todos nós que caminhamos com Deus. Existe um esforço que é nosso, existe uma perseverança que é nossa, mas, sobretudo, nós precisamos depender sempre do Espírito Santo, depender sempre da graça de Deus. Perceba o versículo de número 6 de Zacarias 4, que talvez, principalmente o versículo 6, talvez seja o versículo chave de todo o livro do profeta Zacarias. O texto diz: ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Qual é a palavra? Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não está dizendo aqui que a força que eles colocariam, ela não tinha necessidade. Ele não está dizendo aqui que nós devemos ficar passivamente esperando ele fazer as coisas, mas o que ele está dizendo aqui é que a capacitação, a condição para que a obra realmente fosse concluída, vinha totalmente do poder do Espírito Santo e da graça de Deus. Perceba aí no versículo número 7, onde o Senhor diz que Zorobabel colocaria pedra de remate no templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que faz com que a gente consiga realmente ter êxito, prosseguir. Nós estamos vivos, nós estamos de pé e nós podemos
fazer a obra de Deus pela graça, que é este amor de Deus se manifestando sem mérito nosso. Então, o capítulo 4 de Zacarias nos fala dessa dependência total do Espírito Santo, para que a gente prossiga fazendo a vontade de Deus, para que a gente creia, para que a gente possa realmente perseverar na vontade de Deus. E eu coloco aqui para a gente poder meditar nisso, pelo menos 3 coisas que o Espírito Santo faz conosco. Primeiro, ele nos desperta. Olha aí no versículo 1, é muito interessante. Zacarias diz: o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Existe um sono que é espiritual. Pessoas que podem conhecer a Bíblia, estar nas congregações, até pregar o Evangelho, mas espiritualmente ele está dormindo, ou dormente, ou até mesmo sonâmbulo. Nós podemos estar dormindo espiritualmente. Em Efésios capítulo 5, falando acerca do final dos tempos, o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dormes, porque os dias são maus, procure conhecer a vontade de Deus. Então, sonolência espiritual, ela nos deixa desatentos, desligados à vontade de Deus, à comunhão com Deus, ao propósito de Deus. Então a palavra é desperta. E quem nos desperta? É o Espírito Santo. Aqui, o anjo do Senhor, aqui enviado por Deus, desperta o profeta como se de um sono. A Bíblia diz que no final dos tempos será como a parábola que o Senhor Jesus nos conta no Evangelho de Mateus: as 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. E o Senhor Jesus diz que as 10 vão dormir. Há uma sonolência espiritual, nós precisamos ter consciência disso, assumir isso, quando muitas vezes nós estamos um pouco distraídos, e clamar a graça de Deus, e clamar o Espírito Santo, porque Ele nos acorda, Ele abre os nossos olhos, Ele ilumina a nossa visão, como o texto mostra na visão que Zacarias teve de um candelabro, que é aquele objeto de 7 hastes, que lá em Apocalipse é comparado à igreja, né? Em Apocalipse, João vê os 7 candelabros, 7, a menorá, a palavra hebraica, e o Senhor Jesus em Apocalipse capítulo 1 fala para João que simbolizava a igreja. Na verdade é a luz da presença de Deus, é a plena luz de Deus. E aí ele vê um candelabro todo de ouro, perceba no versículo de número 2, com azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, tubos, lâmpadas que estão por cima do candelabro, e junto ao candelabro 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O que significa esse candelabro? Essa luz que vem da presença de Deus, que ilumina os nossos olhos, que irradia sobre todo o nosso espírito, que desperta a nossa alma, que nos levanta do sono espiritual, que nos faz realmente acordar. Sabe, quando você está num sono muito profundo e alguém vem te acordar, como às vezes é incômodo isso. Nosso desejo é continuar dormindo. O Espírito Santo vem, é como se aquela luz começasse a entrar pela janela, ilumina os seus olhos, e aí você percebe que está na hora de se levantar, está na hora de você voltar a caminhar. O apóstolo Paulo ora em Efésios capítulo 1, para que o Senhor ilumine os olhos do coração da igreja. Nós precisamos orar sempre por isso, porque é o Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais. Às vezes nós nos achamos muito sábios, espertos, achamos que sabemos fazer as coisas de Deus, achamos que podemos levantar na hora que a gente quiser, achamos que no final, quando Jesus voltar, nós vamos dar um jeito, de alguma forma, vamos convencer Deus. Amado, nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, e é o Espírito Santo que faz isso. Em segundo lugar, além de nos despertar, o Espírito Santo é que nos capacita para todo o propósito de Deus. Versículo 6, que a gente já leu, ele diz: não por força nem por poder, ou seja, não por força humana, e nem por aquilo que você possui. Deus está dizendo, não é na tua força, na tua capacidade humana, inteligência, e nem nos recursos talvez que você tenha, o seu exército, os seus bens. Deus está dizendo o seguinte: a minha obra vai ser feita por mim, e eu vou te capacitar para todo o propósito. Eu vou te capacitar, eu vou te aperfeiçoar, eu vou te ensinar. É o que o versículo 7 diz: quem é você, ó grande monte, diante de quem?
de Zorobabel, você será uma planície. Está mostrando que todos nós, quando vamos caminhar e fazer a vontade de Deus, vamos enfrentar alguns montes, alguns obstáculos, algumas barreiras, e o Senhor está dizendo: pelo meu Espírito, este monte se tornará como uma planície. Deus nos capacita a enfrentar batalhas grandes, enfrentar obstáculos grandes. Você e eu temos e teremos obstáculos internos no nosso próprio coração, mas o Espírito Santo está dizendo: pelo meu Espírito, este monte será vencido. Esta batalha será vencida. Ele nos capacita a enfrentar os obstáculos, as dificuldades. Ele nos capacita a perseverar no meio das dificuldades, porque quando surge uma grande situação que nos afronta, que nos amedronta, que nos desanima, todos nós, em momentos que enfrentamos grandes obstáculos, temos a tendência humana, sim. O Senhor vem e diz: pelo meu Espírito, você vai enfrentar esse monte, e este monte será removido em nome de Jesus, será vencido. Nós não podemos achar que caminhando com Deus, os montes não vão aparecer. Eles tinham vários obstáculos, a obra já tinha sido iniciada, e às vezes a gente acha assim: já iniciou a obra, então agora daqui para frente vai ser mais fácil. Mas os irmãos lembram que no tempo de Neemias teve momentos de paralisação da obra, e aqui a Zacarias profetiza justamente dizendo: é hora de retomar, de recomeçar. Tem montes, mas diante do poder do Espírito Santo, eles serão nivelados, eles serão vencidos, eles serão superados. É a graça de Deus, amado, é pelo Espírito Santo, não é pela tua força. Às vezes a gente fica comparando os problemas com a nossa capacidade, aí a gente pode desanimar, mas quando a gente compara o poder de Deus, e aí a palavra é: quem é você diante de Zorobabel, que era o governador? Deus aqui está encorajando os líderes, encorajando aqueles que o Senhor está chamando para fazer a obra dele. E em terceiro e último lugar, o Espírito Santo também é quem nos torna cooperadores da obra que Deus está fazendo sobre a terra. Amado, é maravilhoso a consciência que nós somos filhos de Deus, nascidos de novo. Quem crê em Jesus se tornou filho. E é maravilhoso a gente saber que nós somos sacerdotes do Senhor. Deus, o propósito de Deus desde Gênesis é tornar o seu povo um povo sacerdotal. Deus chamou a cada um de nós, ele chama para ser sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém que ministra ao Senhor e que ministra ao povo em nome do Senhor. Ou seja, quando nós temos consciência de quem somos em Cristo, de quem somos na palavra de Deus, nós entendemos que em tudo que a gente faz, na nossa vocação, profissão, dia a dia, nós somos sacerdotes do Senhor. Amado, o Espírito Santo é Ele que nos dá a honra de perceber que nós somos cooperadores da obra do Senhor em toda a terra. Nós não estamos aqui apenas para cumprir alguns propósitos naturais, humanos, constituir família, trabalhar, tudo isso é importante, faz parte, mas quando a gente tem consciência que somos sacerdotes do Senhor, amado, nós sabemos que o Espírito Santo, ele vai nos usar em tudo que a gente faz, para cooperar com o reino dele sobre a face da terra. Tudo. Olha aí no versículo de número 14, o que o profeta Zacarias declara pelo Espírito Santo, o que o Senhor dá a ele para que ele escreva. Versículo 14, então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Ele teve uma visão de 2 oliveiras, no versículo 11, né? Uma à direita, outra à esquerda daquele candelabro, e ele perguntou: quem são esses 2 ramos de oliveira? E a resposta foi essa: eles são meus ungidos, que estão a serviço do Senhor em toda a terra. Esses 2 ungidos aqui simbolizam assim os profetas, homens que Deus levanta, mas simboliza todos nós que nos colocamos nas mãos do Senhor, porque Ele nos unge. Lá em 1 João diz: vocês têm a unção, e ela ensina vocês todas as coisas, e falando para a igreja. Então aqui, ainda que na revelação de Zacarias, está falando aí provavelmente de Zorobabel, que era o governador, e Josué, que era o sumo sacerdote, uma liderança política e uma liderança espiritual, ainda que literalmente esteja dentro desse contexto, esse texto também nos mostra que pelo Espírito Santo nós temos a graça hoje de sermos
agentes de Deus, embaixadores do reino de Deus sobre a terra. Onde você pisa, onde você anda, você representa outro reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E como eu represento o reino de Deus? Apenas dizendo a minha congregação, ou que eu tenho tal religião? Não, amado. O reino de Deus é visto no meu caráter, na minha identidade, nas minhas obras. É clamando, é orando. O sacerdote, ele é um intercessor, é orando para que o poder de Deus se manifeste na terra, salvando pessoas, libertando oprimidos das mãos do inimigo, curando enfermos, manifestando, sobretudo através do nosso caráter, que vive uma vida de justiça, de paz, mansidão, de perdão, de unidade no Espírito, de comunhão como congregação. Amado, pelo Espírito Santo, nós vamos compreender e vamos participar do que Deus está fazendo sobre a terra, sobre o lugar onde nós estamos, e cooperar com o reino dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo Espírito do Senhor que habita em nós. Nós nem sabemos orar e o Espírito Santo nos ensina. Obrigado, Pai, porque nós estamos diante de grandes desafios, mas não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito. A tua palavra declara que o Senhor nos capacita para toda boa obra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez até agora, restaurando, edificando áreas da nossa vida. E nesta manhã nós oramos ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Renova-nos, nos revista mais uma vez do teu poder, fortalecendo-nos no Senhor, e na força do seu poder nós venceremos os níveis de guerra e participaremos do que o Senhor está fazendo. Assim queremos e assim oramos, na dependência, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.